Olá, gente. Sou o professor Carlos Bino e nessa aula nós vamos ver o que é o radiano, como é a circunferência trigonométrica, né, para encontrar a medida de arcos, o que são arcos côncavos, a associação de números reais a pontos da circunferência trigonométrica e a simetria na circunferência trigonométrica, tá? Esse vídeo tem um pouco mais de 1 hora, um pouco mais longo, mas eu espero que seja bem proveitoso aí para os seus estudos, tá? Então, vamos ao trabalho. Essa aula falando sobre radianos. Você já ouviu falar dessa medida? Na verdade, é uma medida muito utilizada, assim como o grau, para medir ângulo, para medir comprimento de circunferência, tá? Ou melhor, arcos, né, de circunferência. Então, formalizando aqui, dizemos que um radiano, ou simplesmente um rad, né, como está mostrando aqui, normalmente nós vamos escrever dessa forma, tá? Em vez de ter que escrever a palavra toda radiano, vamos botar só um rad. Então, um rad é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Então, independente do valor do raio da circunferência, tá? Então, todos os arcos que tiver o comprimento do raio da sua circunferência, dizemos que ele vale um radiano. Tá? Então, fica como exemplo aí, temos aqui uma circunferência de raio R, tá? Onde esse raio R vai ser a distância do ponto O ao ponto A. Então, esse arco aqui que está em amarelo, deixa eu marcar aqui. Esse raio que está aqui em amarelo, que está delimitado pelos pontos A e B, ele tem o comprimento igual ao raio dessa circunferência. Então, por isso, a medida do comprimento desse raio é de 1 radiano, tá bom? Vejamos esse exemplo 1. Determinar a medida em radiano do arco AMB. É que eu aqui na apresentação eu não consegui colocar, mas a representação seria assim, tá? Um arco em cima do AMB. Então, determinar a medida em radiano do arco AMB de 20 centímetros, contido na circunferência de raio 5 centímetros representado abaixo. Bom, então, entendendo aqui essa descrição aqui, né? O arco AMB, o A e o B representam as extremidades do arco. Então, está aqui o ponto A e está aqui o ponto B. São as extremidades. Então, com isso, nós temos dois arcos. Né? Está dividindo aí a circunferência em dois arcos. O arco branco e o arco amarelo. Né? E vocês vejam que, notoriamente, o arco amarelo tem um comprimento maior que o arco branco. Então, como garantir que o arco AMB de 20 centímetros é o arco amarelo? A gente olha o ponto do meio, que é o M. Esse ponto do meio, ele indica que é um ponto pertencente ao arco. Então, entre o arco branco e o amarelo, o ponto só pode ser o amarelo, que é o único arco que contém aqui o ponto M. Então, temos aí esse arco e nós queremos saber qual é a medida desse arco em radianos. Em outras palavras, a medida em radianos significa a quantidade de vezes que o raio cabe no arco. Tá? Então, quantas vezes o raio cobre esse arco AMB de 20 centímetros, sabendo que o raio é de 5 centímetros. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos o seguinte, temos que, vamos escrever aqui a medida em radiano, e o comprimento, né? Vamos botar aqui. Então, sabemos que um radiano, né? Um radiano, não vou botar aqui rad não, tá? E o comprimento é em centímetro. Então, sei que um radiano equivale a 5 centímetros. Então, x radianos, ele vai valer 20 centímetros. Então, a gente faz aqui uma proporçãozinha, né? Então, fazendo aqui meios pelos extremos, nós temos que 5x ele é igual a 1 vezes 20, né?
1 vezes 20, está aqui. Então, x ele vai ser 20 sobre 5, que é igual a 4, né? Então, x será 4 radianos. Tá aí. Então, um arco de 20 centímetros que está contido, né, numa circunferência de raio 5 centímetros. Então, esse arco tem 4 radianos. Então, qual deve ser a medida em radianos de uma circunferência? No exemplo 1, nós vimos que a medida em radianos de um arco é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Então, seguindo esse mesmo pensamento, o comprimento em radianos de uma circunferência, a medida em radianos de uma circunferência, ele vai ser a razão entre o comprimento da circunferência e o raio. Então, considerando então a circunferência, tá? De centro O e raio R. Pessoal, finjam que isso é uma circunferência, senão não vai dar certo, tá? Então, de centro O e raio R, então o comprimento da circunferência ele é 2π vezes o raio, né? 2πr. Então, sendo x, né? Vamos dizer que x é a medida em radianos da circunferência. Então, x ele vai ser 2πr dividido pelo raio. Isso aqui vai dar o resultado em radianos. Então, isso quer dizer que x vai ser 2π radianos. Então, essa é a medida em radianos de uma circunferência. Então, confirmando aqui, então a circunferência ela tem uma medida igual a 2π radianos, tá aqui, isso é independente do valor do raio. E aí só para recordar que π ele representa esse número irracional, né? Eu acho que π é a constante mais famosa da geometria, né? Ela é tão utilizada. Mas por ele ser um número irracional, tem infinitas casas decimais, então normalmente a gente procura simplificar esse número, arredondar. Então, se você precisar escrever π na forma de fração, você pode utilizar a fração 22 sétimos, que é um valor muito próximo do valor de π, tá? Na forma de fração. Ou se você precisar de arredondar ele na forma decimal, né, para 2 casas decimais, por exemplo, comumente a gente utiliza o número 3,14. Tá? E aí é o seguinte, se a circunferência toda ela vale 2π radianos, então a metade da circunferência, né, uma semicircunferência, ele vai valer o quê? Π radianos. Lembrando que uma semicircunferência, vou tentar traçar aqui a diagonal aqui. Então, essa semicircunferência ela é formada por um ângulo de 180 graus. Tá vendo? Então, nós podemos associar o ângulo de 180 graus à medida π radianos, tá? Por esse motivo aí. Ou seja, se a circunferência toda que forma um ângulo de 360 graus, pode estar associado a 2π radianos, então a semicircunferência que está associada aí ao ângulo de 180 graus, então podemos associar esse ângulo à medida de π radianos. E vocês vão ver que fazendo essa equivalência, né, de π radianos para 180 graus, vai facilitar muito os cálculos que nós vamos fazer em trigonometria no decorrer desse curso. Exemplo 2. Determine a medida em radianos equivalente ao ângulo de 150 graus. Então, nós já vimos que o ângulo de 180 graus é equivalente a π radianos, né? Então, vamos botar aqui, ó, 180 graus está para π radianos, assim como aí vamos botar aqui o ângulo de 150 graus está para x, né? E aí temos essa proporção, fazendo meios pelos extremos. O que é que nós vamos ter? Vamos ter que 180 graus vezes x é igual a 150 graus vezes
π radianos. Então, passando 180 graus por segundo membro, né? Vai dividindo, eu vou ter x igual a 150 graus vezes π radianos sobre 180 graus, né? E aí agora é só a gente simplificar aqui, tá certo? Então, 150, né, e 180 graus, eles são divisíveis por 30, né? Então, 150 por 30, ele vai dar 5. E 180 por 30, ele dá 6, né? Então, fica 5 π sextos radianos. Então, o ângulo de 150 graus é equivalente a 5 π sextos radianos. Exemplo 3. Determinar a medida em graus equivalente a π terços radiano. Então, vamos fazer o contrário, né? No exemplo 2, nós pegamos uma medida em graus e convertemos para radianos. Agora, vamos pegar uma medida em radianos e vamos converter em graus. Então, ele segue o mesmo raciocínio, tá? Então, eu tenho que 180 graus está para π radianos. Vamos botar só π, tá? Vou tirar aqui esse grau e vai ficar 180 está para π. Assim como, aí vamos chamar de y, a medida em graus, está para π sobre 3, né? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu tenho que πy é igual... Opa, faltou o y, né? Πy é igual... E aí faço 180 π sobre 3. Né? Então, o π vem para cá dividindo. Então, vai ficar y igual a 180 π sobre 3π. Né? Então, simplificando, né? Eu vou simplificar o π com π. E 180 por 3 dá 60. Né? Então, eu tenho que y vai ser igual a 60 graus. Tá aí. Tá? Então, a medida π terços radianos é equivalente a 60 graus. No caso, para a gente passar de radianos para graus, existe até uma forma mais simples, tá? Como o π é equivalente a 180 graus, nós poderíamos substituir π por 180. E aí sairia mais rápido, né? Então, fica 180 graus sobre 3, que vai dar 60 graus, né? É uma continha mais simples. Ali eu fiz para mostrar para vocês que por proporção a gente encontra o valor, tá? Mas para passar de radianos para graus ele é mais simples, que como ele tem um π ali, é só a gente substituir π por 180. Agora, se for um ângulo que não apareça o π, aí você vai ter que fazer a proporção conforme a primeira solução. Vejamos agora a circunferência trigonométrica. Então, em um plano, vamos considerar uma circunferência de centro O e raio R, que é unitário, ou seja, o raio da circunferência é 1. Então, sendo o centro da circunferência e também a origem do plano cartesiano, então a circunferência ela vai interceptar os eixos cartesianos aqui nesses pontos A, B, C e D, aonde o ponto A é 1 e 0, B é 0 e 1, o C é menos 1 e 0 e D vai ser 0 e menos 1. O ponto A, que é o ponto 1 e 0, ele vai ser a origem dos arcos que vão ser medidos pela circunferência. Então, vejam que a origem na circunferência trigonométrica é diferente da origem do plano cartesiano, tá bom? Então, o arco que tem extremidades apenas no ponto A é um arco com medida 0 radianos, tá bom? Se um arco for medido no sentido horário, então ele vai ser atribuído um valor negativo à medida desse raio, né? Ou seja, na verdade o que acontece é o seguinte, o sentido horário é o sentido do movimento do ponteiro do relógio, que é esse movimento aqui que eu estou fazendo com o laser, tá bom?
Então, sendo o ponto A a origem, os arcos que forem feitos no sentido anti-horário, a outra extremidade ela vai estar associada ao comprimento, né, do arco, sendo que negativos, ou seja, menos o módulo do comprimento do arco. Tá bom? Já se o arco ele for feito no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao movimento do ponteiro de um relógio, que é esse movimento que eu estou fazendo aqui com o laser, então a outra extremidade, né, porque uma das extremidades é a A, que é a origem. Então, a outra extremidade será associada ao comprimento da circunferência, só que positivo, ou seja, vai ser mais o comprimento o módulo do comprimento da circunferência. Bom? Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. No plano cartesiano isso já é conhecido e nós vamos utilizar esses quadrantes. Tá? Então, deixa eu só fazer aqui uma correção na escrita, porque eu coloquei aqui como sendo o 4º quadrante e, na verdade, aqui ele é o 3º quadrante. Tá? E esse daqui que eu botei 3º quadrante foi um erro, eu peço desculpa. Aqui é o 4º quadrante. Vou corrigir aqui. Aqui é o 4º quadrante, tá bom? Então, feito essa correção, então os pontos que tiverem no arco AB, né, considerando aqui o sentido positivo, são pontos do 1º quadrante, ou seja, é um arco do 1º quadrante. O arco, né, que terminar aqui dentro de B e C, no sentido positivo, é um arco do 2º quadrante. O arco que terminar aqui, né, tiver sua extremidade, sua outra extremidade, entre os pontos C e D, é um arco do 3º quadrante. E, por fim, se tiver entre D e A, é um arco do 4º quadrante. Os pontos dos eixos coordenados não pertencem a nenhum quadrante. Então, ponto A, o ponto B, ponto C e ponto D, que são pontos da interseção entre os eixos e a circunferência, eles são pontos que não estão em nenhum desses quadrantes. São pontos da... Bom, então, como eu disse, cada ponto da circunferência ela vai estar associado a uma medida em radianos ou em graus. Então, o ponto A, por exemplo, se eu considerar o sentido positivo, então o ponto A ele está associado ao ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Já o ponto B ele está associado ao ângulo de 90 graus. Isso se deve pelo fato do ângulo AOB medir 90 graus. Tá? Esse é o motivo. Então, por isso que o ponto B está associado ao ângulo de 90 graus. Ou a medida π/2 radiano. Por que π/2 radiano? Vocês devem lembrar que a semicircunferência ela tem a medida π radianos. E o arco AB ele representa metade da semicircunferência. Então, a metade de π é π/2. O ponto C está associado ao ângulo de 180 graus, né? Porque considerando que o ângulo BOC também mede 90 graus, então o ângulo AOC vai medir 180, tá? Por isso que então o ponto C está associado ao ângulo de 180 graus. Ou π radianos, e aí porque o arco AC, no sentido positivo, formam uma semicircunferência. Então, já vimos que a semicircunferência está associado à medida π radianos. O ponto D está associado ao ângulo de 270 graus, e fica claro por quê, né? No sentido positivo, que aqui é 90 mais 90, e aqui também vale 90 graus, então dá 270 graus. Ou ao arco de 3π/2, né? E para achar 3π/2 também ele é simples, né? Porque o arco AD ele representa 3/4 da circunferência, sendo AB 1/4 dessa circunferência, que vale π/2, então 3/4 é 3π/2. E por fim, né, completando a circunferência,
O ponto A também está associado ao ângulo de 360 graus. Então veja, o ponto A aqui está associado a dois ângulos, ao ângulo zero e ao ângulo 360 graus, ou a 2π radianos, né? Que é a volta toda da circunferência. Agora, se a gente considerar o sentido negativo, então ele vai estar associado a números negativos. Então o A continua sendo 0 ou 0 radianos, né? 0 graus ou 0 radianos. Já o ponto D vai estar associado ao ângulo de menos 90 graus, tá bom? No sentido negativo. Veja que no sentido positivo ele vale 270 graus. Já no sentido negativo, menos 90 ou menos π radianos. O ponto C é menos 180 graus ou menos π. E o ponto B vai estar em menos 270 graus ou menos 3π sobre 2. E aí, completando a volta, né? O ponto A, aqui eu não coloquei errado, aqui ficaria, deixa aqui acertar, aqui ficaria o menos 360 graus ou menos 2π, tá? Então, se eu considerar o sentido negativo, fica assim, o ponto A associado a menos 360 graus ou menos 2π radianos. Como foi dito no slide anterior, né? Então, os pontos da circunferência trigonométrica vamos associar medidas em graus ou em radianos. E nós vimos no slide anterior os valores associados a A, B, C ou D, né? E aqui eu tenho um ponto M que não coincide com nenhum dos quatro aqui, que é um ponto, na verdade, do primeiro quadrante, né? Não coincide com nenhum dos pontos dos eixos coordenados. Então, está aí o ponto M, aonde o ângulo AOM forma um ângulo de 40 graus. Então, o ponto M ele está associado ao ângulo de 40 graus. Né? E aí poderíamos até ter escrito assim, ó, M, e aí bota aqui entre parênteses, 40 graus. Tá? Ou poderíamos calcular aqui a medida, né, equivalente em radianos ao ângulo de 40 graus, e aí a gente colocaria aí, né? Fazendo as continhas que a gente já viu antes. Bom, só que aqui é o seguinte, a circunferência trigonométrica, ela poderia dar várias voltas, né? Em vez de fazer uma volta só, eu poderia dar outras voltas e parar aqui no ponto M. Então, por exemplo, se eu sair do ponto A no sentido positivo e vier para M, então eu tenho 40 graus. Mas se eu desse uma volta completa, ou seja, os 360 graus, e parasse aqui no ponto M, então esse ponto M estaria associado a um ângulo de 360 graus, que é no ponto A, mais 40 graus, ou seja, 400 graus. Se eu desse outra volta, então eu somaria aí mais 360 graus, tá? Ou seja, 400 mais 360 daria 760 graus. Aí, em outras palavras, esse ponto M, eu poderia associar ele a diversos valores. Então, M poderia estar associado ao ângulo de 40 graus, também ao ângulo de 400 graus, também ao ângulo de 760 graus e assim por diante, tá? Ou seja, o ponto M vai estar associado a um múltiplo de 360 graus mais 40 graus. Então, a cada ponto da circunferência trigonométrica, eu poderia associar a diversos valores. Tá? Então, o ponto ele vai estar associado a um valor que estaria, digamos assim, na primeira volta, que seria um valor entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π, ou ele poderia estar associado a um valor, que eu vou chamar de alfa, mais um múltiplo de 360 graus. Tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que todos os arcos trigonométricos que têm a mesma extremidade são arcos côngruos, ou seja, o ângulo de 40 graus ele é congruente ao ângulo de 400 graus, que também é congruente ao ângulo de 760 graus. Tá? Por quê? Porque todos esses ângulos estão associados a um mesmo ponto, que é o ponto M. Tá? Ou seja, ele tem a mesma extremidade, todos esses arcos. Tá certo? Então, dessa forma, se eu tenho dois arcos, né? Ou seja, duas medidas que eu estou chamando aqui de alfa e beta,
que são congruentes, eu poderia, de forma simplificada, escrever dessa forma aqui, ó. Alfa é congruente a B, ou alfa é congruo a B, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo 4 para fixar bem, tá? Então, vamos calcular as medidas x em graus associadas ao ponto B da circunferência trigonométrica abaixo nas 4 primeiras voltas positivas. E aí, quando eles falam as 4 primeiras voltas, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele começa no zero. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, a primeira volta começa em zero, e aí vai. A segunda volta, ele já começa em 360, e aí completa uma volta. A terceira volta, ele já vai completar em 720. E aí, depois que ele dá a volta, aí vem para a quarta volta, né? Que ele vai começar em quanto? 720, 1080, né? Então, ele vai em 1080, só que, como ele está mostrando aqui, ele é menor que 1440, ou seja, se A fosse 1440, ele estaria começando a quinta volta, tá? Por isso que ele está dizendo que x tem que ser menor que 1440, porque 1440 graus, ele não pertence à quarta volta, tá? Então, todos os valores de x têm que ser menor que 1440, porque esse é o primeiro valor, é o primeiro arco da quinta volta. Lembrando que o primeiro arco da primeira volta é zero. Então, não vamos nos enrolar nisso, tá certo? Então, veja, na primeira volta, o B está associado ao ângulo de 90 graus. E aí, completa-se a volta. Na segunda volta, ele começa em 360. Então, B vai estar associado a 360 mais 90 graus. Isso na segunda volta. Na terceira volta, ele começando em 720, B vai estar associado a quem? A 720 mais 90 graus. E por último, que ele começa em 1080, B vai estar associado a quem? A 1080 mais 90 graus, tá bom? Então, vamos anotar isso daí. Então, vamos chamar aqui de B1, o valor de B na primeira volta. Então, indo na primeira volta, a primeira volta começando em zero, né? Então, eu tenho que B está associado a o primeiro valor da volta, que é 0 graus, mais 90 graus. Ou seja, B está associado ao valor de 90 graus. Esse vai ser o B1. O B2 vai ser o primeiro valor da volta, que é 360, né? Lembrando que a segunda volta começa em 360 graus. Então, o B vai ser 360 graus mais 90 graus. Então, vai dar quanto? 450 graus. O nosso B2... no caso aqui é o B3, né? Que é o valor de B na terceira volta. A terceira volta começa quando? Em 720 graus. Então, B vai estar associado ao valor de 720 graus mais 90 graus. Que aí aqui vai dar 810 graus. O B4, ou seja, é o valor de B na quarta volta. A quarta volta começa quando? Em 360 vezes 3, né, nesse caso. Vai dar 1080, né, que é 720 mais 360. Vai dar 1080 graus. Mais 90 graus, que dá 170 graus. Tá bom? Então, observem aqui o seguinte. Na primeira volta, a primeira volta começa em zero. A segunda volta começa em 360. A terceira volta começa em 720 graus. E a quarta volta começa em 1080 graus. Então, uma outra forma da gente calcular isso daqui é dizer o seguinte, que o B1 vai ser quem? Vai ser 360 graus vezes zero. Não é isso? Uma volta completa não tem 360 graus? Então, ele vai ser 360 graus vezes zero
mais 90 graus. O B2 da segunda volta, ele vai ser quem? 360 graus mais 90 graus. Então, eu poderia escrever como sendo 360 graus vezes 1 mais 90 graus. Quem vai ser o meu B3? É 720. 720 é quem? É 360 graus vezes 2. 360 graus vezes 2 mais 90 graus. O nosso B4, ele é quem? É 1080 graus mais 90 graus. 1080 é o que é? É 360 graus mais 90 graus. Tá bom? Opa, desculpa. Eu fiz errado aqui. Vai ser 360 graus vezes 3 mais 90 graus. Tá bom? Então, veja então que o B vai estar associado ao quê? Vamos supor que eu queira saber quem vai ser, para que valor B estará associado a uma volta N, né? Volta N. Então, ao observar aqui, você veja que o 360 está sendo multiplicado pelo valor da volta menos 1 em todos eles, está vendo? E aí, o resultado dessa multiplicação, eu estou somando 90, que é o valor de B, né? É o valor que está associado ao ponto B na primeira volta. Então, se eu quiser saber o valor que vai estar associado a B em uma volta N qualquer, sei lá, volta 1000, 2000 e por assim vai, então nós faríamos o quê? Faríamos 360 vezes o valor da volta menos 1, ou seja, N menos 1, mais o valor que está associado a B na primeira volta, que é 90 graus. Tá? E aí a gente poderia utilizar essa fórmula aqui. Se B na primeira volta tivesse associado a um ângulo diferente de 90 graus, então a gente faria, né? 360 vezes N menos 1 mais o valor alfa que B que tivesse associado. Agora vamos ver o exemplo 5, que ele está falando com a medida agora em radianos, tá? O exemplo 4 foi em graus. Então veja aí, determinar as medidas x em radianos, tá aqui, em radianos, associado ao ponto C da circunferência trigonométrica a seguir nas 4 primeiras voltas, tá? Então as 4 primeiras voltas positivas, ele vai de 0, onde 0 é o primeiro valor da primeira volta, até 8π. Bom, gente, com base no que nós vimos antes, né, no exemplo 4, se eu quiser saber o valor de C numa volta N, eu vou pegar a medida da circunferência toda e multiplicar pelo número da volta menos 1. Ou seja, vejam aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta. Então, por exemplo, vamos dizer que C1 seja o valor atribuído a C na primeira volta. Então, qual é a medida em radianos da circunferência toda? Não é 2π? Então, vai ser 2π vezes o número da volta menos 1, ou seja, vezes 0, mais o valor que C está associado na primeira volta. Então, C em radianos ele está associado ao número π radianos. Então, vai ser 2π vezes 0 mais π. Então, vai dar π. C2 é o valor de C na segunda volta. Então, vai ser 2π vezes 2 menos 1, né, que é o valor da volta menos 1, mais o valor atribuído a C na primeira volta, que é π. Então, está aqui, 3π. C3, que é o valor de C na terceira volta, vai ser 2π vezes 2, que é 3 menos 2, né? Mais π, que dá o quê? 2π vezes 2 dá 4π, com mais π dá 5π. E C4, que é o valor de C na quarta volta, vai ser 2π, que é a medida em radianos da circunferência, vezes o número da volta menos 1, que é 3, mais o valor atribuído ao ponto C na primeira volta, que é π. Então, 2π vezes 3 dá 6π, e 6π mais π dá 7π. Então, tá aqui, 7π. Tá bom?
Exemplo 6, ó, calcular a medida x do arco da primeira volta positiva, ou seja, é um arco que vai estar entre 0 e 360 graus, que possui a mesma extremidade do arco de 1140 graus. Ou seja, o arco de 1140 graus significa que ele deu várias voltas e parou em algum ponto. E aí eu tenho que descobrir esse ponto identificando primeiro quantas voltas foram dadas, né? Então, aqui não é algo tão complicado. Vamos dividir 1140 por 360. E aí, dessa divisão, a gente descobre quanto dá, né? Então, 1140 sobre 360. Então, fazendo essa divisão aqui, nós sabemos que 360 vezes 4 vai dar 1440, né? E 360 vezes 3 dá 1080. Então, 3 vezes 360 vai dar 1080. E aí, subtraindo, né? Dá 0, 6 e 0, né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo aqui, x, esse ângulo aqui para chegar em 1140 graus, significa que deu 3 voltas, tá? 3 não, deu 4 voltas e parou no ângulo de 60 graus, ou seja, 1140 graus, ele é igual a 360 graus vezes 3 mais 60 graus. Vocês se lembram que 360 ele é multiplicado pelo número de voltas menos 1, né? Então, se ele está sendo multiplicado por 3, quer dizer que foram 4 voltas. Então, quer dizer que isso aqui é o valor de x na quarta volta, tá certo? Então, na quarta volta, ele parou no ângulo equivalente a 60 graus, onde 60 graus aqui é o valor da primeira volta, ou seja, o x1, que é o valor de x na primeira volta, é 60 graus, e esse é o valor que estamos procurando, tá bom?
E aí, considerando o número de voltas, podemos associar todos os números reais a pontos da circunferência trigonométrica, tá bom? Se o número for positivo, a gente considera o sentido positivo, né? Anti-horário. Se o número real for negativo, nós consideramos o sentido horário, né? Que é o sentido negativo. Então, nós podemos então criar uma expressão aqui que possa representar qualquer número real. Então, para ficar simples, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu acho que fica melhor do que formalizar. Então, veja, obter uma expressão que represente todos os números reais associados aos pontos M e M'. Então, está aqui o ponto M e está aqui o ponto M'. Então, o ponto M na primeira volta está associado ao arco, né, de 90 graus, e o M' está associado ao arco de 180 graus. Como eu estou me referindo a números reais, então nós estamos falando então nas medidas em radianos. Então eu vou chamar aqui de M1, né, que é o valor em radianos de M na primeira volta, vai ser π sobre 2. E vou chamar de M'1, o valor de M, o valor associado a M na primeira volta. Vamos botar aqui igual. Que vai ser, nesse caso, π, tá? Então, veja que aí nesse caso, de M para M', eu tenho uma distância π sobre 2, né? Só que, considerando o sentido positivo, de M' para M, eu já tenho aí um arco de 3π sobre 2, né? Então, eles, considerando o sentido positivo, o arco M, M', ele não vai ser congruente ao arco M', M, né? Então, para cada um dos valores eu vou associar uma expressão diferente. Então, para M, eu vou dizer que vai ser K, digamos que K seja um número real, um número inteiro qualquer, né? Considerando que a circunferência tem uma medida 2π radianos, então M vai ser 2π vezes o número K, onde K pode ser 0, pode ser 1, 2, 3 ou até um número negativo, tá? Mais o valor de M na primeira volta, que é π sobre 2. E aí eu vou botar aqui, né? Tomando K, um número pertencente aos inteiros, né? Tá aqui. E eu vou chamar de M' a seguinte expressão. A mesma coisa, né? Eu posso dar voltas, né? Que vai representar um múltiplo de 2π e parando sempre no M'. Então vai ser 2π vezes K mais π. Onde K também vai ser o número inteiro, né? Podendo ser positivo ou negativo. Então, na solução, vou botar aqui de amarelo, a solução ela pode ser escrita como sendo o seguinte. Vamos dizer que x é um número, né, associado à solução aqui, né, que seria a M ou a M', tal que x ele vai ser igual ao valor de M, que vai ser 2π vezes K mais π sobre 2, ou x é igual a 2π vezes K mais π, né? Onde K é um número inteiro, né? Deixa eu tirar minha imagem aqui. Onde K é um número inteiro. Vamos escrever aqui mais bonitinho aqui o K. Onde K vai ser um número inteiro. Bom, então essa aí fica a solução do problema. Então a leitura fica: x é tal que x é igual a 2π vezes K mais π sobre 2, ou x é igual a 2π vezes K mais π, onde K é um número inteiro.
Ainda no exemplo 8, né? Isso aí serviria como se fosse uma espécie de letra B, né? Da questão 8. Então ele diz obter, né? Contínua expressão de M e de M', né? Então veja, M, o ângulo, né? AOM é de 75 graus. Lembrando que como eu quero associar números reais, então M tem que estar associado a um valor em radianos, tá bom? E aí eu tenho um M' aqui que pertence à mesma diagonal que o ponto M, ou seja, M' e M formam uma diagonal da circunferência, né? Agora, o que eu quero mostrar com detalhe é o seguinte, é que o arco, né, no sentido positivo, M', né, ele é igual, ele é congruente ao arco M', tá? Isso considerando, né, no sentido positivo, tá? Ou seja, o arco, né, M' é igual ao arco M', né? São congruentes, na verdade, vamos dizer assim, porque eles têm o mesmo comprimento, né? Se eu for considerar em radianos. Nesse caso aqui, eles formam aqui um ângulo de 180 graus, né? Esse ângulo aqui, né? É 180 graus. Então, o arco M', ele é congruente ao arco M'. Então, o que é que acontece? Eu venho de A, paro em M, e depois M', depois volta para A, tá certo? E aí completa a volta. Mas aí observe que de M para M' eu tenho π. De M' para M eu tenho π, ou seja, a cada π, né, voltas, eu vou de M' para M, né? Eles ficam então variando de forma constante. Então, eu poderia escrever então o valor de M e M' como sendo, né, um valor de x que vai ser igual um múltiplo de π vezes o número k. Vou apagar aqui. Vai ser k, que é um número inteiro, vezes π, mais, e aí eu posso pegar o valor de M na primeira volta, que é de 75 graus, né? Só que aí lembrando que tem que estar em radianos. Então, é só a gente fazer a conversão, tá certo? Então, vai ficar 180 graus está para π, assim como 75 graus está para, vamos chamar aqui de y, né? Que é o valor atribuído a M em radianos. Então, fazendo a conversão, eu tenho que y, ele vai ser o quê? Ele vai ser 75π sobre 180 graus. E aí, simplificando 75 por 180, tirar o graus aqui, porque como eu não botei graus de 75, ele vai ficar 5π sobre 12. Tá bom? Então, quer dizer que o ponto M, ele vai estar associado ao número 5π 12avos radianos, né? Isso na primeira volta. Então, eu vou dizer então que x, que é a solução aqui do problema, né? Ele vai ser k vezes π mais, aí eu vou botar aqui o valor que está atribuído a M na primeira volta, que vai ficar 5π sobre 12. Isso aqui é um resultado em radianos. Então, vejam só, se k for zero, x vai dar o valor de M, que é 5π sobre 12, tá bom? Se k for 1, vai ficar, né? Vamos chamar aqui de x1. Opa, vamos botar aí outra cor para não confundir. Então, vamos chamar aqui de x1, que é o valor de x para quando k é igual a 1. Então, vai ficar π mais 5π sobre 12, que é igual a quanto? Dá 12 mais 5, 17, que é 17π sobre 2, que é exatamente o valor atribuído a M', tá bom? M', ele, na primeira volta, ele está associado a 17π sobre 12. 12, eu botei 2, né? Sobre 12, tá? 17π sobre 12 radianos, tá bom? Então, a solução, vou botar aqui embaixo. Então, a solução vai ser x, tá o quê? X é igual a k vezes π mais 5π sobre 12
mais, aonde K é um número inteiro. Se K for menos 1, por exemplo, então significa que ele vai ir no sentido negativo, né? Se ele for, por exemplo, se eu for atribuir valores negativos para K. Então, se K for menos 1, aí ele vai vir aqui para o valor negativo atribuído a M' na primeira volta no sentido negativo. Tá bom? Então, agora, isso daqui só é possível fazer, a gente dar uma expressão só para dois ou mais pontos, se o arco dele na primeira volta for incongruentes, tá? Então, de M para M', eu tenho π radianos. De M' para M, eu também tenho π radianos. Então, por isso, eu posso dar uma expressão só representando os pontos M e M', porque eles ficam variando de π em π. No exemplo 7, isso não acontecia. Por quê? Porque de M para M', eu tinha π sobre 2, né? Um arco de π sobre 2. Mas de M' para M já era um arco de 3π sobre 2, que aí nesse caso eles não eram congruentes, tá? Então, só para deixar claro porque que aqui eu usei uma expressão só para representar os pontos M e M', e no exemplo 7 eu tive que usar duas expressões. Na circunferência trigonométrica, nós temos cada ponto do primeiro quadrante, ele tem o seu simétrico nos outros quadrantes, tá? E aí, como é que a gente acha os simétricos? Então, vamos considerar aqui esse ponto P, tá? Então, para achar o simétrico do ponto P, que está no primeiro quadrante, tá bom? Para encontrar o simétrico do ponto P, que está no primeiro quadrante, encontrar o seu simétrico no segundo quadrante, a gente traça uma reta que seja paralela ao eixo X, e aí eu tenho essa reta aqui, tá bom? Ela é paralela ao eixo X, e a interseção dessa reta com a circunferência no segundo quadrante, que aí eu acho esse ponto aqui P1, essa interseção é o ponto simétrico do ponto P no segundo quadrante, tá? Para encontrar o simétrico do ponto P no terceiro quadrante, eu traço uma reta passando por P e passando pelo centro da circunferência, tá? A outra interseção dessa reta, que vai coincidir exatamente no terceiro quadrante, que aqui eu marquei como ponto P2, é o simétrico do ponto P no terceiro quadrante. E por fim, o ponto P3 aqui ele é o simétrico de P no quarto quadrante. Para encontrá-lo, eu traço uma reta paralela ao eixo Y, passando por P, e aí essa reta vai intersectar, claro, o ponto P, que é a interseção, né, com a circunferência, e a outra interseção vai dar no quarto quadrante, tá? E aí eu tenho os pontos P, P1, P2 e P3 que são simétricos. Bom, e aí vamos verificar agora qual é a relação desses pontos simétricos. Então vejam que P, P1, P2 e P3, eles são vértices de um retângulo, tá? A forma que eles foram construídos forma um retângulo, então são vértices de um retângulo. Então, P e P2, tá? Ele forma uma diagonal desse retângulo, P3 e P1 é a outra diagonal do retângulo. E aí vocês vão verificar, por exemplo, o seguinte, que o ângulo AOC, ele forma aqui um ângulo alfa, tá? E o segmento OP1, tá? Esse segmento aqui, ele também forma um ângulo alfa com o eixo X, né? Só que no segundo quadrante, tá? O ponto P2, então, ou seja, o segmento OP2, ele também forma um ângulo alfa com eixo X. E por fim, o segmento OP3, ele também forma um ângulo alfa com eixo X no quarto quadrante. Então fica claro porque que P, P1, P2 e P3 são pontos simétricos, tá? Ou melhor, P1, P2 e P3 são simétricos ao ponto P, tá bom? Porque seus segmentos, né, com extremidades no ponto O formam o mesmo ângulo que o ponto P, né, que o segmento OP forma com o eixo X. Por isso que eles são simétricos. Bom, e aí?
Então, quais são os ângulos que a gente vai associar a cada um desses pontos, né? Ou seja, porque o ponto P ele vai estar associado ao ângulo alfa. Então, o ponto P1 ele vai estar associado ao seguinte ângulo, né? Que vai ser todo esse ângulo aqui, ó. Ok? Deixa eu fazer com caneta amarela aqui. Então, o ponto P1 ele vai estar associado a todo esse ângulo aqui. Todo esse ângulo aqui. E quem é esse ângulo aqui? Vocês vão ver que é o ângulo de 180 graus menos o ângulo alfa. Então, esse é o ângulo associado ao ponto P1. Quem vai ser o ponto P2? O ponto P2, deixa eu mudar aqui ele vai ser esse ângulo aqui. E quem é esse ângulo? Ele vai ser o ângulo de 180 graus mais alfa. E quem vai ser o ponto P3? Né? Quem vai ser o ângulo associado a P3? P3 é esse ângulo aqui, que é quem? É o ângulo de 360 graus menos alfa. Então, se você quiser achar o simétrico do ponto P, né? Sabendo que ponto P é alfa, então, se você quer o simétrico dele no segundo quadrante, então é só fazer 180 graus menos alfa. Se quiser saber o simétrico dele no terceiro quadrante, é só fazer 180 graus mais alfa. E se quiser encontrar o simétrico do ponto P no quarto quadrante, é só fazer 360 graus menos alfa. Aqui eu estou trabalhando com alfa sendo em graus, né? Mas se ele também for em radianos, você tem que lembrar que 180 graus está associado ao ângulo, está associado a π radianos, né? Então, P1 ele vai estar associado a π menos alfa, né? Lembrando que alfa tem que estar em radianos. O P2, que é o ponto do terceiro quadrante, você acha calculando π mais alfa. E o P3, você acha calculando 2π menos alfa. Então, vejam agora o exemplo 8. O ponto M da circunferência trigonométrica abaixo está associado à medida π/6 radianos. Determinar as medidas x, onde x vai estar na primeira volta, né, que é de 0 a 2π, associadas aos pontos N, P e Q. Então, veja que N, P e Q, eles foram encontrados da forma que a gente encontra os simétricos de M em cada quadrante, né? Então, veja, ó, N é a interseção da reta paralela ao eixo x passando por M, né? E N é a interseção entre essa reta e a circunferência. P e M, na verdade, P e M, eles formam uma diagonal da circunferência. Então, por isso eles são simétricos e P está no terceiro quadrante. E o ponto Q é a interseção da reta paralela ao eixo Y, passando por M e com a circunferência. Tá? Então, por isso, N, P e Q são simétricos a M nos quadrantes 2, 3 e 4, respectivamente. Então, por exemplo, ao valor de N, ele vai estar associado a quem? Como M está associado a um ponto, a um número em radianos, né? Então, N vai ser π menos π sobre 6. Que dá o quê? 5π sobre 6. Tá? Então, ou seja, N está associado a 5π sobre 6. P, como ele está no terceiro quadrante, ele vai ser π mais π sobre 6, que vai dar 7π. Eita, errei. Deixa eu apagar aqui. Vai dar 7π sobre 6. Né? Então, vai ficar P dá 7π sobre 6. E o ponto Q, ele vai ser 2π menos π sobre 6, que dá o quê? Dá 11π sobre 6. Então, o ponto Q está associado ao número 11π sextos, tá? Radianos. Bom, então esse aqui foi o livro que eu utilizei para preparar essa aula, que é o livro que os estudantes adotaram aqui na escola, né? Então, tá aqui a bibliografia e eu utilizei esse ícone aqui, né, que eu encontrei nesse site,
Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem o vídeo. Até o próximo.